Falando que o Bruno é especialista aqui em tatuagem, é uma brincadeira, porque o Bruno sempre nos ajuda aqui na TV e na época do rádio, lembra, né, Bruno? Sim. Toda vez que o Bruno vinha na rádio, lá vinha a famosa pergunta, né? É. Ah, esse trem é de Deus, Sim. né? Pô, o povo é encrencado com isso, né? O tema, na verdade, aponta a infantilidade do tempo que a gente vive. A gente traz esse tipo de discussão com tantas outras questões para tratar e mais a fundo. É claro que é um tema a ser abordado, não tem dúvida. Mas mostra a infantilidade da igreja. A gente está discutindo até hoje aonde que põe a bateria, irmão. Então, enquanto isso, as pessoas, vamos usar o termo lá fora e aqui dentro. Lá fora da igreja, né, mesmo a gente sendo chamado para ir para fora, lá fora da igreja as pessoas não estão com esse tipo de discussão. Então a gente está fora do par e passo do mundo, a gente está atrasado. Alguns vão dizer assim, não, porque eu não quero ser mundano. Mas a questão não é essa, né, Bruno? Tem que responder as perguntas que a sociedade está fazendo, É o que eu né? penso. É uma denúncia da infantilidade. A gente está discutindo coisas estéticas, porque aquilo que é mais profundo, ela traz uma maior demanda. Ela vai trazer uma mudança de verdade. Então, a gente fica discutindo superficial para não tocar no ponto nevrálgico, né? E deve encher paciência, você como pastor. Muito. Você está com manga curta aí, né? Pastor, só está de tatuagem. E eu tatuei por algum tempo, né? Eu tenho uma formação em arte, desenho, modelo e tudo. E larguei. Eu penso na dificuldade que é de um tatuador cristão sobreviver. Porque aí o cara vai ter que fazer lá suas concessões, né? Mas é uma questão que sempre traz a discussão, sempre. E engraçado que eu sou pastor de crianças, graças a Deus pelo meu pastor que me comprou, acreditou em mim. É o Jeremias? Jeremias Pereira, o melhor pastor do Brasil. Só um detalhe, Jeremias não é muito normal, não. Então mas não dá para ser, né? Não dá e é uma bênção. E a nossa igreja, graças a Deus, tem feito diferença. Graças a Deus. Né? A gente tem tomado umas pancadas, mas nós estamos fazendo diferença. Faz parte. E o que acontece? O fato de eu ter tatuagem tem criado nas crianças uma referência esse distanciamento do mito. Então, quando ela vê, os meus meninos não falam sobre tatuagem, não é uma coisa que eles falam assim, eu quero ter um dia. Ficou normal, então como é normal e eles veem isso, desmistificou e eles não querem, eles sabem o que é aquilo, eles vêm de perto. Então, nem se trata desse assunto na minha igreja. Então, é claro que a gente tem gente de tudo quanto é tipo de opinião, mas, graças a Deus, a igreja tem conhecido minha vida. Então, além, né? Tá lendo a sua vida, não lendo a tatuagem, né? Agora, eu tenho uma pergunta, coloca na tela a primeira pergunta aí para o Bruno. Reverendo Bruno, por que ainda tanta resistência ao uso de tatuagem? Você até fez você pontuou aí que parece que é uma resistência gospel, né? Parece que meio cristão evangélico é mais chato com isso. Não, principalmente dentro do cerco evangélico. Porém, ainda a questão social é o seguinte, a tatuagem ela vem do além-mar. A tatuagem ela vem de Tailândia, de China, de tribos, de Havaí, de várias... Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, de várias civilizações pagãs, sim, que tinham, na forma de marcar o corpo, seja por tatuagem, seja por escarificação, seja por piercing, né? Escarificação? Escarificação. Você faz cortes ou branding, que é você queima, quando dá o queloide, quando dá a cicatriz, fica uma outra forma de arte. Entendi. Arte corporal, body modification. Então, quando vem... Com quem que vem? Vem com os piratas, vem com os marinheiros, vem com gente que foi para fora. Esses marinheiros desempregados ficavam à deriva da sociedade. Os piratas, então, gente do crime. As prostitutas de porto. Então, a tatuagem começa a se propagar na margem da sociedade. E quando vem, e as famílias vão vendo isso, e a sociedade conservadora começa a ver isso, e a gente ainda tem na sociedade certo tabu por causa disso, começa a ter esse distanciamento. Tatuagem era coisa de gente que estava à margem. Então, quando a gente joga isso para dentro da igreja, a gente é normal. Por quê? Porque a gente traz, então, a cultura israelita e depois essa cultura cristã, muito mal entendida,
para dentro, vivendo isso dentro da igreja, e quando a tatuagem entra para essa sociedade que está dentro da igreja, continua então os marcos de diferença, né? Não tem como negar isso. Tá bombando aqui de pergunta, viu, Bruno? Que então, bom, hoje vai ser assim, né, um diálogo muito legal. Porque... É um tema muito edificante, né? Poxa vida. Bruno, nada, irmão. Esse negócio a gente tem que resolver essa parada. Pois é, mas eu acho que sabe o que acontece? Porque tem muita pergunta, porque pode parecer periférico, porque é estético, mas incomoda as pessoas, porque às vezes dentro da igreja tem alguém que chega lá, converte e tem uma tatuagem, ou de repente está lá na igreja. Agora você imagina se a gente for além, a pessoa que converte hoje, que passou por uma mudança de sexo. A pessoa converte um homem que levava uma vida de travesti. Era um travesti, está lá com, como eu digo, o mamá de plástico, está com seio, vai operar. Como é que essa pessoa é vista e tratada? Então a igreja precisa de ser o ponto de mais maturidade na sociedade. Mas, de fato, tem coisas físicas, coisas do ser humano. É diferente quando você vê não é comum você ver um visual diferente, óbvio. E isso traz para você repulsa às vezes. É diferente quando você vê uma anomalia, uma pessoa que nasceu com uma certa deficiência, aquilo traz questões estéticas dentro da sua cognição que você nem sabe o porquê, mas te traz repulsa. Sim. Tatuagem com certeza é uma delas, cabelo com certeza é uma delas. O modo vivendi do outro me traz repulsa porque agride aquilo que eu penso como normal. Entendo. A gente pode fazer uma pauta sobre porque se homem pode usar rabo de cavalo. O que você acha, Bruno? Eu sou o irmão do Coque. O pastor, vira de lado aí, Bruno. Vamos mostrar o Coquinho lá. Cara, quem vai pegar? Mostra o Coquinho dele aqui. Cara, é bom demais. O Coquinho, tá de Coque. É um pastor heterodoxo, de Coque. E presbiteriano, reformado e conservador. Só não é puritano, mas vamos continuar. Graças a Deus também. Vamos lá. Aqui está te mandando mensagem lá do Rio de Janeiro, a Mariana. Obrigadão, Mariana, pela sua mensagem. Ela diz assim, amo esse programa demais. Obrigadão, querida. Bom, a respeito do tema sobre tatuagem, já entendi tudo isso em Deus e na palavra, mas meus pastores novos aqui da igreja olham com tatuagem como escravidão. Interessante. Por estar debaixo deles, eu respeito e não faço tatuagem. Mas queria que me falasse sobre esse negócio de escravidão. A pastora abordou a respeito do Velho Testamento, sobre orelhas furadas e a marcação do corpo. Mas se fosse assim, então nem brinco a gente podia usar, né? A respeito da questão da escravidão e os sinais da escravidão, porque vinham escravos, pessoas de outros povos. O brinco na orelha era um sinal direto, era um sinal, uma marca direta. Da tatuagem, da marca corporal é outra história. A marca corporal, ela tem um significado que é falado em Levítico. Levítico está aqui aberto, 19, 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. O verso 27 diz, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a extremidade da barba. Se a gente for levar no contexto, aqui é uma repetição da lei dada por Moisés. Se a gente for levar no contexto, a gente tem que ir para a Bíblia. Nós somos crentes, daqui é nosso livro de regra de fé e prática. Eu trazer significados veterotestamentários para buscar uma norma e cultura e costume, dando um significado para o tempo de hoje, eu vou ter que seguir toda a lei. Então, eu também não poderia fazer a barba. E o cabelo redondo. E o cabelo redondo e várias outras questões. A guarda do sábado que é levantada, a gente não leva em conta. A questão da gula, a questão de várias outras coisas, a tratativa quanto ao corpo. O pastor dela talvez fale que são marcas de vida anterior à conversão. Eu acho que em toda palavra comunitária deve ser observada. A gente vive em comunidade. Eu espero o aval da minha comunidade para tatuar o meu braço todo. Eu quero, é vontade minha, eu gosto. É uma questão que eu sou desse tempo, eu cresci nisso, inserido nisso, eu gosto da arte, tem esse significado e não nada mais do que isso. Agora, eu vivo em comunidade. Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz dessa liberdade cristã. Então, a gente precisa refletir. Ela tem que entender que talvez a palavra do pastor é boa com uma forçação no significado aí, né? Mas se ela quer estar na comunidade, é interessante ela... Porque você paga preço, né, Bruno? Para qualquer comunidade que você frequenta, você paga um preço. Sim, note que eu não estou dando, não vou dar aval, não é, claro. Tatu e tal. Mas ela tem que ouvir agora, os argumentos têm que ser pelos motivos certos. Sim. Se ela
é menor de idade, está na casa dos pais e isso não agrada os pais. Se ela está, o marido, ou ela tem que pensar nas questões sociais, que isso abrange. Profissionais também. Profissionais. Conheço, eu atendi uma menina que perdeu um emprego nos Emirados Árabes, na aviação, porque ela tinha uma tatuagem pequena no pé e isso foi visto num dado momento lá. E ela perdeu o emprego. Existe isso ainda hoje. Sim. Hoje em dia, esses dias teve uma discussão grande por causa do cabelo da menina, que era isso, é racismo, se não é, que o cabelo era um cabelo gigante, muito bonito e tal. Beleza. Em qual profissão comporta esse cabelo? Se ela fosse uma cozinheira, não dá. Eu não quero um fio de cabelo na minha comida. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Agora, se ela for trabalhar como se ela é uma designer, se ela é autônoma, ou se a empresa dela, entendeu? Eu sou pastor. Tem vezes que eu vou atender idosos ou fazer visita em asilo e tal, eu tampo minha tatuagem. Para não ter que gerar essa questão, a gente tem que saber viver, né? Sim, perfeito. Inclusive, essa discussão é muito interessante. A gente viu, nossa equipe técnica aqui, nossa edição, conseguiu algo na internet muito legal. Coloca aí a imagem na internet, olha lá, Bruno. É uma postagem, é Facebook ali, né? Eu acho que é. Lê pra gente aí, Bruno. Tatuagem é pecado, mas a sobrancelha micropigmentada das irmãs é uma bênção, né? Que é a mesma técnica, né? Pois é. É a mesma técnica. Como é que chama o negócio definitivo, né? É maquiagem definitiva. É a mesma técnica. É tatuagem. É uma agulha menor, a máquina é menor e a tinta é a mesma, né? O negócio é porque antigamente fazia tatuagem com tinta de caneta Bic. Então o cara fazia e a tatuagem ficava verde, é uma loucura. Eu tenho umas mais ou menos assim. Mas a sobrancelha definitiva, essas maquiagens definitivas, é um procedimento estético, mas de um valor tão grande para a autoestima das pessoas. Eu conheço pessoas, mulheres sobretudo, que têm falhas na sobrancelha. Sim, super por questões importante. dermatológicas, aí faz o complemento. Super importante. Claro que vai para a questão do exagero. Eu gosto da tatuagem, não gosto de piercing, por exemplo. Sim. Porque sempre mexi com arte marcial, acho que o piercing me dá uma agonia danada. Mas tem gente que adora, beleza. Mas eu acho que também tem limite. Tem limite porque, às vezes, a questão da tatuagem, da modificação corporal, está, na verdade, refletindo e trazendo. Porque a verdade é o seguinte, eu costumo dizer isso, eu sou tatuado por dentro. Eu sou colorido por dentro. A pessoa vai externar. Quando a pessoa externa uma modificação para agredir, esses dias um cara reclamou também porque tinha o rosto todo tatuado. Tá, eu conheço o Marcelo Dias, que é um tatuador de BH, que é um dos melhores, ele tem o rosto tatuado. O Marcelo é um dos caras bacana que eu conheço. Mas o que levou o Marcelo a tatuar o pastor Anderson Silva? Cara fantástico, homem de Deus, tem o rosto tatuado. Até onde a gente pode ir? Para ele ficou até bonito com o rosto tatuado, beleza. Mas tem cortes na face, na língua, e piercing peniano, e não sei o que, a coisa vai longe. Meu Deus. Então a gente tem que saber o que está acontecendo. Agora, tem gente que se sente bem tatuada, mas tem que ter uma reflexão por trás. Não é um momento de simplesmente se pigmentar e achar que vai ser normal. Perfeito. Muitas perguntas estão chegando, vou tentar ler todas, tá, gente? O Cláudio, aqui de Belo Horizonte, pergunta, quando a pessoa se converte, e antes da sua conversão ela tinha tatuagem de demônios, símbolos satânicos, o que ela tem que fazer? Cara, apagar pode ser o processo. Porém, eu acho que a técnica ainda para apagar uma tatuagem ela é tão agressiva e não fica bom que eu indico de tampar. Aí você vai fazer uma outra tatuagem por cima, vai ficar mais escuro e por aí vai. Entendeu? Mas eu vejo como se fosse frequente, mas eu já vi programas de TV a cabo, né? De modificação de tatuagens, mas a qualidade sensacional. Fica bacana, não, tem profissional para tudo. Tem gente, os tatuadores de BH são muito bons. A questão você pode ressignificar, você pode deixar. Isso. Eu tenho umas tatuagens aqui que denunciam a época da minha vida. Beleza, você ressignifica. Agora, tem gente também que não liga. Eu conheci um cara que tinha tatuado um símbolo do comunismo e tal, e converteu e tem pavor do comunismo hoje, e tá lá, e ele não tirou, e por aí vai, né? Então, ressignificar. Agora, se esteticamente incomoda, tampar é uma estratégia boa. Perfeito. Eu gostei do toque político aqui. Não tem jeito. Tinha uma foice e um martelo e ressignificou e se converteu. Eu lembrei de um vídeo do Jonathan Nemer, que você viu dos caras, sim, né? Sim. Eu era drogado, eu era aquilo, lá que chegou, eu votava no PT.
O trem é bravo. Oh, meu Deus. Vou nem entrar nesse assunto não, porque dá 30 programas. Mas a gente vai falar disso também, ué. Esse ano de eleição tem que falar. No. Meu nome é Helena, já ouvi falar que não devemos... Ai, meu Deus. Não... Peraí, só um minutinho. Devemos fazer tatuagem porque... É que tem umas bênçãos aqui que ligam na hora. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos lá. Quando o texto trata sobre isso, do corpo ser templo do Espírito Santo, no mesmo contexto está tratando sobre relações sexuais. Quando a Bíblia diz a respeito disso, é a seriedade de você tratar o seu corpo enquanto a relação com o outro, a fidelidade a Deus e a fidelidade ao seu cônjuge, sendo solteiro a santidade e sendo casado a santidade. Então, o ser templo do Espírito Santo não condiz com a questão da tatuagem, mas também entra no assunto. Você não vai se tratar de qualquer maneira. Então, se o seu corpo também é templo do Espírito Santo, você tem que praticar esporte e se alimentar bem. Sim. Você tem que abranger o todo da questão. Porque, às vezes, sendo o corpo e templo do Espírito Santo, eu faço uma tatuagem valorizando o corpo e o templo do Espírito Santo. Então, a coisa é mais profunda do que simplesmente a gente discutir com sim ou não. Né? Se é corpo e templo do Espírito Santo, eu coloquei umas telas na parede. Perfeito, você está adornando o templo. Que conversa, né? Que caô. Ô Bruno, coloca na tela aí, pessoal, a segunda pergunta, porque é a questão da faixa etária. Né? Qual a idade mínima para a pessoa tomar a decisão de fazer uma tatuagem? Você acha que 10 anos, 12, 15? Por legislação, olha só, por legislação é 18 anos. 18. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu já desenhava, eu fazia um jeito, que tem um jeito de você desenha no papel, molha no carbono, e aí, você acredita que eu fazia aquilo com meus colegas na escola. A minha primeira tatuagem foi aos 15 anos, escondido. É mesmo? E aí... Crianças não façam isso em casa. Não façam isso em casa e nem molhem papel e joguem no teto do banheiro. Aí... a questão da tatuagem, tem que pensar no seguinte, tem muita fase e moda. O que tem de gente agora tatuando listrinha por causa de moda, foi a moda do tribal, foi a moda da carpa, foi a moda de tudo que você pensar. Né? Foi a moda antigamente, agora voltou esse negócio de unicórnio. Antigamente todo mundo tatuava unicórnio, um zomão fortão com os unicórniozinhos no braço. Tudo teve fase da pantera, teve fase do não sei o quê, beleza. Só que você tem que entender que essa tatuagem não vai sair. Qual é o significado para você? Então, eu acho que tem que ter uma maturidade. Se aos 16, 17, 15, tem que ser conversado com o pai, com a mãe. É autorizado. O tatuador, se um cara faz uma tatuagem com um menor, sem autorização, esse tatuador já não presta, já é ruim profissional. Sim. Mesmo que tatue bem. É profissão regulamentada? É profissão regulamentada, tem enquadramento em microempreendedor individual, vigilância sanitária, é coisa profissional, né? Legal. Nós temos uma pergunta, coloca aí, ela já foi até respondida, mas só para pontuar novamente, a pergunta, a tatuagem se encaixa na proibição de Levítico 19, 28? Né? Você já comentou. A tatuagem se encaixa nessa questão para a questão da cultura veterotestamentária. Era uma tatuagem? Era uma tatuagem. Qual o significado? Ou era culto aos mortos, ou era uma tentativa de dor, essa marca para contato com os mortos. Isso era uma tatuagem, talvez poderia ser significada. Porque talvez aqui, em algumas culturas, por exemplo, pagãs, a marca era uma marca de qualquer jeito. Em algumas marcas tribais africanas eram marcas esquematizadas, eram desenhos feitos. Então, nesse sentido, pode ser relacionado, mas não é o significado da tatuagem que a gente tem hoje. É outra história. Uhum. Beleza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.